Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 12, versículo 22, continuação, que diz assim: o pecado imperdoável. Depois disto, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele orou de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isto, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhe afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por que os expulsa os vossos filhos? E por isso mesmo serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubá-lo todos os seus bens, se não amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não colhe, espalha. Portanto, eu vos asseguro, todos os pecados e blasfemas serão perdoados às pessoas. Blasfemas contra o Espírito Santo não será perdoado. Qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta época, nem em tempos futuros. Pois fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Uma boa pessoa tira o seu bom tesouro, coisas boas, mas a pessoa má tira do seu mau tesouro coisas más. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serão absolvidos e pelas tuas palavras será condenados. Amém, né? Jesus aqui está bravo, porque ele, ali naquele momento, ele tinha mais resolvido ali, né? Curado mais uma pessoa. E essa pessoa, ele estava endemoniado, surdo e cego. E Jesus ali deu a cura para aquele jovem, para essa pessoa. E mesmo assim, a multidão se alegraram. A multidão se alegrou e falou: será que é esse o filho de Davi que estava na promessa para vir? Mas os fariseus, os mestres da lei, falaram: não, ele expulsa pelos chefes dos demônios. E Jesus ali foi dizer, né, que não, porque toda casa dividida, ela não subsiste, ela não continua firme, ela é levada ao chão, ela é destruída. Assim somos nós, se estamos na casa do Senhor, na igreja, se nós não somos um, nós viemos para espalhar. Na nossa casa, se nós não somos um, pela força da família, nós viemos para espalhar. Então o Senhor estava explicando que toda casa dividida, que não estão todos em um só pensamento, em um só propósito, esta casa é destruída. Então, o próprio Jesus está afirmando ali, né, para tomar cuidado, porque tem pecados que ele é imperdoável, né? E aqui fala também sobre as blasfêmias, né? Sobre as blasfêmias que, se você reclamar ou falar alguma blasfêmia contra o Filho de Deus, que é Jesus, ainda Deus o perdoa, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Então temos que vigiar, porque muitas vezes nossa boca sai coisas boas e coisas ruins também. Devemos estar em vigilância. Não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta se colocar na presença do Senhor, sendo que não está vigiando a sua boca.
E Jesus está falando que cada árvore somos nós. E o que nós estamos produzindo? Será que estamos produzindo frutos bons ou frutos ruins? Porque pela árvore conhecereis os seus frutos. Se você for bom, o seu fruto será bom. Bom no sentido de fazer coisas boas, né? Então Jesus está falando. Agora, se você for uma árvore má, seus frutos todos serão mal. Os seus desejos serão mal. A sua vida será mal. E sobre esta casa não fica de pé. Não fica de pé. Então o Senhor estava tentando explicar isso para os discípulos, né? E para a multidão. E para todos que estavam ali ouvindo sobre o chamado que Jesus tinha, sobre o que ele veio fazer, sobre o seu propósito. Jesus estava falando para aqueles doutores da lei, para as pessoas simples e humildes, para os seus discípulos também. E Jesus, cada vez que ele ia fazer algum milagre, maravilha, ele conversava, ele explicava, ele dizia tudo o que estava acontecendo, né? Para que todos viessem a entender. Mas muitos estavam tão com a mente fechada que eles não entendiam. Eles estavam ligados nos seus próprios desejos, nos seus próprios pensamentos. Juntos somos mais fortes, né? Quando nós nos unimos em um só propósito, de servir ao Senhor, de estar na presença de Deus, fazer a vontade dEle, o Senhor, Ele nos ajuda a cada manhã. Então que possamos ser um com Cristo, que possamos ser um. Jesus orou por nós, Jesus ele fala assim, né? Que todos, Pai, possa ser um contigo, assim como eu sou um contigo, com o Espírito Santo. Então o Senhor fez essa oração por nós, que hoje nós possamos ser um, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim como eles são um, na Trindade. Então, eis-nos aqui para fazer a vontade de Deus, eis-nos aqui para descansar nele, para entregar o nosso jugo, o nosso fardo, porque o dele é leve, mas cabe a nós decidir qual fardo levar. A escolha vem de nós mesmos, entregar e descansar, ou pegar todos os dias e estar levando. Porque Jesus fala, né? Cada um deve carregar a sua cruz, mas a cruz de cada um tem um peso que cada um escolhe. Quando nós andamos com Jesus e somos um com Ele, a nossa cruz se torna leve. O nosso fardo se torna leve nele, porque Ele nos ajuda a levar. E foi uma promessa que Ele nos fez, né? Então vamos junto, cada dia mais, levar a nossa cruz e estar diante da presença do Senhor, para sermos um com Ele. Assim como Ele é um, com o Pai e o Espírito Santo, e o Filho. Então que possamos também ser um, como Jesus orou por nós e pediu. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.